o Imperador Noah, e este é o início do meu canal. Eu vou falar muito sobre história e o meu tema favorito vai ser o que hoje vou apresentar, que é a unificação alemã de 1864 a 1871. Espero que gostem. Muito bem, estamos no ano 1864. Nesta altura, a Confederação Germânica era a confederação que unia todos os estados alemães. Era Prússia, era Saxónia e isso tudo. E a ideia de criar um país chamado Alemanha era muito discutido na conferência. E então a Prússia e a Áustria tinham dois planos para unificar a Alemanha. E os dois planos eram a Grande Alemanha, que incluiria a Áustria e todos os povos alemães e alguns grupos étnicos. E quem ficava no poder era a Áustria. E depois o plano da Alemanha Menor, que era, não incluiria todos os povos germânicos, mas teria a Prússia no comando. Como o Império, como a Áustria já tinha o seu Império, e além do mais já incluíam outros povos para além dos germanos, o trabalho de unificar a Alemanha ficou nas mãos da Prússia e do prussiano Otto von Bismarck. E é tudo, vamos lá começar. Em 1864 acontece a Guerra dos Ducados de Elba, que era a Dinamarca que reivindicava Holstein e Schleswig à Confederação Germânica. Bem, Holstein fazia parte da Confederação Germânica, então a Prússia e a Áustria não tiveram outra opção senão entrar em guerra com a Dinamarca. No final da guerra, a Áustria ficou com Holstein e a Prússia com Schleswig. Mas a divisão destes dois territórios causaram tensões entre estes dois estados germânicos. Então, a Prússia ocupa Holstein à Áustria, começando assim a Guerra a Guerra Austro-Prussiana de 1865. A Áustria teve apoio de vários estados germânicos ao sul e ao norte. Já a Prússia teve apoio do recém-formado Reino da Itália, que se estava a formar. E a guerra durou uns meses, com a vitória da Prússia e do Reino da Itália. Bem, no final da guerra, a Prússia anexou vários estados germânicos ao norte, criando a Confederação Norte-Germânica. A antiga confederação foi desfeita e a Áustria perdeu a sua influência nos estados alemães do sul. Ou seja, a Prússia removeu a Áustria do plano de unificação alemão. Já a Itália conseguiu bocados do Tirol do sul e bocados
da região de Vitório Vêneto. Mais tarde, a Áustria passaria-se a chamar Áustria-Hungria. A Prússia sabia que Bismarck sabia que não podia continuar a expandir-se desta forma, porque uma hora ou outra os países europeus entrariam em guerra com a Prússia pela sua expansão sem limites. E havia outro problema: a França de Napoleão III. A França de Napoleão III tinha influência sobre os Estados germânicos ao sul, e então Bismarck precisava que a França declarasse guerra diretamente à Prússia, para os Estados alemães do Sul se unirem à Prússia. E então Bismarck sentou e esperou, até que em 1868 acontece uma revolução na Espanha, La Glorieta, que removeu a Rainha Isabel II do trono espanhol. No final da Revolução, Espanha era um reino sem rei. E então, daí, a Espanha enviou uma carta ao príncipe Leopoldo de Hohenzollern. O rei Guilherme I e até o próprio príncipe não estavam a fim de aceitar a oferta, mas Bismarck viu isto como uma oportunidade de enfurecer a França. Então Bismarck demandou ao príncipe que aceitasse o convite. No dia seguinte, a França não gostou nada do que estava a ver nos jornais. E então, porque se o príncipe aceitasse a oferta da Espanha, a França ficaria encurralada no norte e no sul. Então, Napoleão III demandou à Prússia que recusasse o convite. E Guilherme I não teve outra escolha a não ser dizer sim, ok. Podia ter terminado aqui como vitória diplomática francesa, mas Napoleão III mandou um embaixador para verificar se Guilherme I ia mesmo recusar o convite e também garantir que jamais algum Hohenzollern se sentará em trono espanhol. Guilherme I implicou a dizer-lhe que não podia garantir tal coisa, e a conversa ficou um bocadinho estranha. Mais tarde, Guilherme I escreve a Bismarck do ocorrido, e Guilherme I também disse a Bismarck que podia publicar toda a conversa que teve com o embaixador na imprensa, mas Bismarck, antes de mandar o texto do rei para a imprensa, alterou o significado das palavras e das frases. E no dia seguinte, quando este texto alterado chegou a Paris, Napoleão III ficou completamente furioso, porque até parece que a Prússia nem tinha dado uma mínima às exigências francesas. Não demorou muito para que a população fosse para a rua pedir por guerra. Então, em 1870, a França declara guerra à Prússia, iniciando assim a Guerra Franco-Prussiana. Com a guerra declarada pela parte dos franceses, os Estados alemães do Sul aliam-se imediatamente à Prússia. E por causa isto deu cabo completamente dos planos franceses, porque os franceses esperavam uma ajuda dos Estados germânicos do Sul e até mesmo da Áustria. E agora, se virmos pelo lado prussiano da história, tudo correu como Bismarck tinha planeado. Uma das muitas vantagens dos prussianos eram os caminhos de ferro,
que, graças aos caminhos de ferro, os prussianos mobilizaram um exército rapidamente. Já os franceses, que não tinham tal coisa, demoraram muito para se agruparem. A primeira ação dos franceses foi construir uma linha defensiva na Alsácia-Lorena e ocupar a cidade de Saarbrücken. Mas quando os franceses viram que os prussianos mobilizaram um exército enorme, eles tiveram que se retirar da cidade para tentarem ficar em pontos estratégicos. Entretanto, os prussianos lançam ataques a Metz e posteriormente à Lorena, forçando os exércitos franceses para Sedan, onde uma força expedicionária francesa estava a ir para lá. E então os prussianos cercam essa força expedicionária que se uniu com os fugitivos de Metz. Este exército expedicionário estava a ser comandado por Napoleão III em pessoa. E quando Napoleão III viu que já não tinha para onde ir, rendeu-se. Ou seja, o imperador francês foi capturado nas primeiras semanas de guerra. Quando esta notícia chegou a Paris, a população ficou assustada e entrou em pânico. E o Segundo Império Francês foi desmembrado, reerguendo a Terceira República Francesa, no comando do governo provisório, que agora tinha como intuição conseguir derrotar os prussianos e detê-los. Depois da derrota de Napoleão III, os prussianos marcharam livremente, conquistando zonas da França, até chegarem a Paris, onde até fizeram um cerco. No início do cerco, os prussianos só não deixavam entrar comida nem mantimentos para a cidade. Mas passados alguns meses, o cerco ficou muito caro e eles tiveram que usar artilharia pesada. Mas isso não mudou muito. Em Paris as coisas estavam um caos. Houve um momento em que as pessoas já não tinham mais comida e tinham que se alimentar-se de cães, gatos, ratos e cavalos. E ficou assim por longos 12 meses. Mais tarde a França percebeu que já não poderia vencer a poderosa Prússia. E então teve que se render. Então, com a rendição por parte Então, com a rendição por parte dos franceses, os Estados alemães do Sul aliam-se imediatamente à Prússia, criando assim o Império Alemão, o maior, neste caso em alemão, o Segundo Reich. Estou só aqui. O mais espantoso é que, com a declaração do Império Alemão, a Prússia entrou numa completa decadência, porque tinham chegado ao seu máximo auge. Na Primeira Guerra Mundial deu para se perceber isso, porque como é que um país tão forte deu cabo da França em menos de 2 anos, e depois na Primeira Guerra Mundial demora 4 anos pelo menos a tentar avançar em território francês. Eu acho que o mal dos prussianos foi mesmo terem sido o Império, mas isto é a minha opinião. Então, continuando,
uh, com a rendição por parte dos franceses, é declarado o Império Alemão. A França tinha que dar como... tinha que ceder a Alsácia-Lorena, reconhecer as fronteiras do Império e pagar uma dívida de 80 milhões de francos. E Guilherme I foi coroado imperador, Kaiser, neste caso em alemão, no Palácio de Versalhes, o palácio dos governantes franceses, dos monarcas franceses. Ou seja, a França foi completamente humilhada, o que só trouxe um sentimento de vingança e de ódio para com o Império Alemão. E por isto a França entrar na Entente e posteriormente entrar ao lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial. E o Império Alemão, e depois da declaração do Império Alemão, nunca deixou de existir Prússia, Baviera, Saxónia, esses países todos, porque dentro do Império Unificado existiam povos com diferentes culturas, mas que falavam todos alemão. O Império Alemão, pelo menos, integrava 29 estados. No mais é tudo, espero que tenham gostado. Deem o like, se inscrevam no canal e, se faz favor, ajudem-me a chegar a 10 mil inscritos. Foi.